Olá pessoal, é com muita alegria e satisfação que nós estamos aqui da Chapa 77, Diálogo e Ação, para apresentar nossas propostas para a nova gestão do IEA. Então, hoje, um dia muito importante porque abrimos a oportunidade para que toda a comunidade do IEA venha conhecer nossas propostas. Então, primeiramente, eu vou fazer a minha apresentação, depois os demais membros da Chapa farão as suas apresentações. Eu nasci em Benjamin Constant, 1965. Sou graduado em agronomia, licenciatura em ciências naturais, ambos cursos pela UFAM. Depois fiz mestrado também em agronomia, na Exalc, USP, do qual me orgulho muito, e biotecnologia, mais recentemente, também pela Universidade Federal do Amazonas. Ao longo da minha carreira acadêmica, eu venho adquirindo experiência e acho que chegou o momento de eu contribuir da melhor maneira possível para deixar o meu legado aqui no Instituto. Desde quando eu cheguei aqui, eu acreditei que poderia contribuir com uma gestão. E essa é a oportunidade que eu gostaria de ter. Então, depois de muito tempo, conseguimos reunir pessoa certa no momento certo. E eu acho que nós temos as melhores propostas. E isso vocês vão ver aqui na nossa apresentação. Então, para não se alongar muito, eu vou passar as palavras aqui para o professor René. René, esteja à vontade. Olá, tudo bem? Então, estou aqui junto com a Dailton e o professor Heron para colocar à disposição do cargo de coordenação acadêmica. Vamos apresentar aqui as nossas propostas de uma forma geral e quando for a competência do ensino, eu vou falar mais sobre o ensino, porque a gente está com essa programação. Cada um falar do que se vai responsabilizar depois com o cargo. Então, a parte administrativa será o Adailton, que eu vou passar a palavra agora para explicar melhor quem ele é. E aí a gente vai fazer um bate-papo aqui entre nós. Então a ideia é que seja uma coisa, a gente não programou para que seja uma coisa aqui natural, né, das nossas propostas. A gente também vai deixar esse vídeo gravado para todos e vamos querer depois que vocês coloquem questões lá no próprio YouTube ou manda para a gente querer de fato fazer valer o nosso lema, que é primeiro dialogar para depois tomar uma ação, em todas as nossas atitudes aqui para essa nova gestão. Então passo agora para o Dailton explicar aí um pouco para nós o que você vai fazer, Obrigado, professor René. Cumprimentar aqui o professor Heron também, que está compondo, né, juntamente a Chapa 77, e dizer que também é uma satisfação, né, fazer parte dessa chapa, concorrer à nova gestão do IEA de 2022 a 2026. Sou maitaense, né? Fui graduado aqui na UFAM, também fiz a minha especialização na UFAM e o meu mestrado na Federal do Acre, né? Já fui coordenador administrativo durante um período da gestão do professor Milton, já tenho experiência nessa área de gestão também, né, administrativa. Estou atualmente na gerência de orçamento e finanças e, como já foi explanado pelos demais, hoje nós iremos apresentar nossas propostas, né, para que a comunidade do IEA conheça e faça no dia, né, da escolha, possa tomar a sua decisão e colaborar de alguma forma, né, com essa consulta. E estamos abertos ao diálogo para receber também propostas, né, para que venham contribuir com o desenvolvimento do nosso instituto. Então eu passo novamente a palavra ao professor Heron. Obrigado, Adailton. Então, vamos ao que interessa nesse momento. Então, nós elaboramos nossa proposta de trabalho dividida em 6 eixos: gestão administrativa, gestão educacional, gestão patrimonial, gestão de tecnologias de informação e comunicação,
gestão das relações interpessoais e de recursos humanos e gestão de relações interinstitucionais. Todas essas ações, essas linhas, elas são pautadas em valores e princípios, né? Então, cada um desses itens da administração possui um conjunto de propostas que são apresentadas a seguir. Como o professor René falou, cada expertise vai falar sobre o seu tema. Entendemos, em primeiro lugar, que a administração como uma atividade humana, né, que consiste na gestão de recursos para o cumprimento da missão institucional. Então, nessa atividade de gestão, né, para o cumprimento da missão institucional, são envolvidos recursos financeiros, recurso material e recurso humano. Então, tais recursos se articulam no que a gente chamou, né, René, de organicidade. A gente precisa, antes de tudo, da organicidade, ou seja, o modo como todos esses elementos se articulam. Isso é que a gente precisa dar. Porque isso inclui o quê? A integração de fato das ações. Porque pode ver mais adiante que a gente focou também na questão da integração com a comunidade, e essa ação também implica vários outros itens. Bom, portanto, o que cabe ao administrador? Liderar esse processo, né, de organização dos recursos, recurso material, recursos humanos, né, e organicidade, de modo que se cumpra as metas e objetivos com eficácia. Então, aqui usamos o termo organicidade como a conotação do modo de como os componentes de um sistema administrativo se articulam no cumprimento da missão. Mas essas atividades estão pautadas nos nossos valores, que foi uma convergência, né? Nós estabelecemos os seguintes princípios e valores: respeito mútuo como condição necessária para a convivência, educação como uma ferramenta para a promoção do desenvolvimento das vocações e peculiaridades ou potencialidades dos indivíduos. Então, cada um traz dentro de si essa potencialidade, essas vocações que precisam ser trabalhadas para que... O que eu entendo como felicidade? É a realização plena de todas as capacidades do ser humano. Então, quem é que pode fazer isso? A educação, né? Então, também temos como valores o consenso pelo diálogo, como condição basilar para a nossa tomada de decisões. Por isso, diálogo e ação no nosso lema. Crença na capacidade humana para a resolução de problemas e na boa fé dos indivíduos envolvidos na busca de soluções consensuadas. É uma mudança da ideia ou do conceito que se tem de democracia. Democracia, para nós, não é a imposição ou a ditadura da maioria sobre a minoria. Mas se todos estão numa mesma comunidade, acreditamos que todos buscam o bem comum dessa comunidade. Então, nada mais lógico da gente esperar que todos busquem decisões consensuadas. O que a gente precisa é dialogar, né? Então, agora nós vamos passar para detalhamento das propostas, né? Então, aqui temos a gestão administrativa, que eu vou focar, né? Depois temos gestão patrimonial, né? Que o Adailton vai focar. Depois a gestão educacional e o René. E aí tem umas questões, por exemplo, gestão de TI, que normalmente permeia várias outras ações, né? E uma última importante, que não está incluída em todas as gestões que a gente passou, que é a questão da gestão das relações interinstitucionais. Eu acho, né, que a UFAM ainda não veio, quer dizer, aliás, não disse para o que veio. Então, a gente vai detalhar as propostas, né? Vamos lá. Então, gestão administrativa. Quais são as atividades e ações da gestão administrativa? Primeiro, diálogos visando o aprimoramento da organicidade. A gente já explicou o que é a organicidade. Então, para nós, a organicidade é o modo como os componentes de um sistema administrativo se articulam no cumprimento da missão institucional. Então, dessa maneira, o componente humano é uma peça fundamental para a execução das ações dessa proposta de trabalho. Sendo assim, o diálogo é a condição essencial para a construção de tal organicidade.
a gente só vai, né, ter uma estrutura azeitada, como diz, né, bem lubrificada, se as pessoas que estão ocupando os cargos, né, estejam no lugar certo, no momento certo, né? Então, segundo ponto, distribuição de atividades em função das habilidades e competências, também seguindo a mesma linha de raciocínio, né? Em nossa visão, o ser humano desenvolve determinadas habilidades e competências no decorrer da sua vida. Estas são agregadas às suas atividades laborais. Então, como eu disse, eu ganhei experiência ao longo da vida e agora estamos aqui buscando uma oportunidade para trabalhar essa experiência. Então, contribuindo o quê? Para, mais uma vez, a organicidade e do seu bem-estar, porque se a pessoa faz aquilo que gosta, né, então acredita-se que ela tenha um bem-estar. Nesse sentido, propomos identificar os perfis que melhor se enquadram na execução das atividades. É uma espécie de estudo vocacional. Então é importante que a gente tenha esse diagnóstico, né, para identificar essas até mesmo para a pessoa saber o seu propósito, né, que está aqui na universidade. Exatamente, exato. 3. Reformular os procedimentos operacionais padrões. Então, eu vi aí, né, eu acompanhei o processo de criação do POP da instituição, mas hoje a gente vê, né, Adailton, o POP está lá simplesmente guardado. Sim. Mas nós precisamos resgatar e reformular, porque afinal de contas temos novas tecnologias que podem ajudar nesse processo operacional. Então, a reforma já incluindo essa questão da gestão da informação e das tecnologias de comunicação. Por fim, dialogar sobre o uso e ocupação dos espaços, né? Porque a gente reconhece, né? Já houve uma discussão sobre o uso e ocupação dos espaços, até prevendo a entrega do novo prédio, né? Mas era outro contexto, né, Renê? Não tínhamos passado na pandemia. Não tinha esse muro aqui também. Agora vai ter que pensar em como que os estudantes vão sair daqui para ir até lá. Eles vão tomar chuva? Como que planejou isso? Acho que é preciso discutir essas questões, né? E também tem a fazenda experimental. Tem um outro espaço, não é, Adailton? Você tinha confirmado? Que... Sim, nós temos um terreno também lá no loteamento Buriti, uma área de 48 por 50, né, que pode ser muito bem aproveitado, né, discutido, né, primeiramente, junto com a comunidade e tomado uma decisão, né, de que forma pode ser utilizado, né. Então, através do diálogo, né? Através do diálogo, claro, com certeza. A nossa ideia é promover um diálogo. Como ocupar aquela área, né, em benefício da comunidade. E ver também o que é possível, né, fazer um estudo para ver se é possível da forma que todos querem ocupar. Para isso a gente vai tentar promover esse diálogo. Sim. Perfeito. E agora as atividades e ações da gestão patrimonial, né, que é com a Adailton. Aqui, Adailton, sobre essas ações, né, da gestão patrimonial, envolve toda a questão do patrimônio, né? Eu falando dos veículos, né, questão de veículo, questão de controle mesmo, por exemplo, de material de laboratórios, equipamentos, né? Então, uma das nossas propostas é aumentar a transparência e a agilidade do controle patrimonial. De que forma? Por meio da informatização, né, e disponibilização dessas informações, né, numa rede interna, né, porque a nossa proposta é criar uma intranet, né, dentro do IEA e disponibilizar esse controle, né, de alguma forma, de forma que todos os servidores possam acompanhar, porque hoje é feito esse controle de estoque, né, mas de uma forma setorial, digamos assim, né? O setor ele tem o controle, por exemplo, no almoxarifado, de reagentes também, tem um almoxarifado aqui de reagente, o técnico de laboratório ele sabe quantos tem de reagente lá, mas não é disponibilizado para toda a comunidade, tem que ir até lá para ter acesso a essas informações. Então a gente pensa dessa forma, disponibilizar, né, informatizar, para que todos possam ter a informação, né? E sim agilizar, né? E agilizar, exatamente, né? Agilizar de forma... E claro, visando sempre a transparência. Né? Porque, por exemplo, o uso de veículos, questão do combustível, né? Então a gente pode
disponibilizar os gastos, né, de toda forma. A gente colocou aqui essa gestão patrimonial, mas também entra a questão orçamentária, né, do Instituto, né, a questão financeira, orçamentária, de quanto foi gasto com energia. Então toda essa questão aí de transparência, né, de uso de veículo, combustível, energia, as despesas que são fixas, né, do Instituto. Um outro ponto é a viabilização de uso compartilhado de equipamentos, né? O que é isso? Seria assim, né? Um equipamento, por exemplo, que está em um laboratório, seja de um projeto que esteja ainda em vigor, ou não, seja doado, muitas vezes está em um determinado laboratório e o professor que é de uma outra disciplina, muitas vezes por não ser do laboratório daquela disciplina, ele sente dificuldade em usar, por exemplo. Ele precisa, mas ele não tem o acesso, né? Muitas vezes é negado, ou de alguma forma, como não existe uma política dessa forma, né? Então acaba que fica trancado, às vezes, um equipamento, um laboratório, e a ideia é disponibilizar, né? O professor Heron pode complementar, o professor Renê, que são docentes, né? Também não só equipamentos, né, não é? Também os equipamentos também os insumos, né? Que precisa para pesquisa, reagentes, exatamente. Às vezes tem um pouco lá no laboratório, tem no outro. Se está disponível com a visibilidade para toda a comunidade, a gente pode ir lá e perguntar se é possível ceder. Às vezes não vai poder porque está reservado por algum projeto, mas tem que existir esse diálogo, a gente quer pelo menos tentar abrir não que a gente vai implementar, a gente vai abrir essa possibilidade de ter esse uso compartilhado. E também vamos querer saber a opinião da comunidade, se faz sentido, porque pode ser um professor que usa um aparelho lá e realmente ele é o especialista naquele aparelho. Aí precisa ter um treinamento para os outros fazer o uso. Então não é assim de qualquer jeito. A gente está colocando a proposta para ver a viabilidade e debater nessas questões. A partir de um diálogo, né? Não é uma imposição. Nós sempre acreditamos que começa tudo no diálogo para resolver, para depois agir. Então essa que é a questão. É que também todos esses pontos a gente vai partir do diálogo. Por mais que a gente está colocando as nossas opiniões, elas também são modificadas, não está pronto e acabado, são propostas, é um planejamento. E aqui muitas vezes surge demandas que passando em sala que a gente acaba percebendo que deveria colocar no plano. Por exemplo, a parte do e-mail institucional, né? Já vou falar mais disso daqui a pouco, mas o aluno aqui na UFAM não tem um e-mail institucional. E isso ele percebe quando ele vincula em outra universidade, que ele tem acesso, ele pode acessar o Office, pode acessar outros pacotes que a universidade dá acesso através desse e-mail. E eu não sabia que os alunos não tinham. Então, como que a gente resolve as coisas, né? No meu ver, não tem como não começar pelo diálogo. Então, aqui também é mais uma proposta que a gente vai falar, vou deixar para o Adailton complementar, que é sobre o acervo bibliográfico aqui na comunidade. Exatamente, professor. A proposta da chapa, né, é que seja disponibilizado esse acervo, né, bibliográfico do Instituto, haja, né, um diálogo entre os coordenadores dos programas de pós-graduação para que esse acervo seja disponibilizado para toda a comunidade acadêmica, porque nós entendemos que os cursos de pós-graduação também podem ser integrados, né? Que fica assim um pouco separado da graduação, né? Mas que seja disponibilizado tanto para quem faz a pós-graduação como também quem faz a graduação, né? Que pode ser de uso comum entre tanto graduação quanto pós-graduação para toda a comunidade, né? Técnicos, docentes e discentes. Mas reforçando, né, a partir de um diálogo. Nós não estamos querendo dizer que vamos fazer isso. Nós vamos apresentar essa proposta e dialogar com os coordenadores de curso dos programas de pós-graduação para ver essa possibilidade. Aproveitando aí rapidinho, pessoal, queria lembrar daquela demanda que foi apresentada por um estudante que a gente visitou aí, que é a biblioteca, né, o aumento do acervo bibliográfico. Eu acho que a gente tem que investir muito no acesso às bibliotecas digitais, né?
Sim. Acho que é uma coisa que a gente também precisa trabalhar, né? Agora, acho que terminou, né, Leandro? Agora vamos ouvir aqui as atividades e ações da gestão educacional. A gestão educacional, a gente colocou algumas propostas aqui, mas tem muito mais do que está aqui. Aqui a gente acredita que é umas que até demanda aqui nacional, né? Por exemplo, ampliação de ofertas de vagas para a criação de novos cursos de graduação e pós-graduação. Então a gente quer dialogar com os coordenadores da pós-graduação, das graduações, todas as graduações do Instituto, para montar um plano de ação objetivando a criação de cursos conforme o contexto do IAA e de forma que seja colaborativo, porque muito trabalho que faz para criar um curso novo de licenciatura em matemática pode ser o mesmo que vai criar uma licenciatura em biologia. Então ali já pode ter um diálogo para o trabalho ser em conjunto, porque a gente está fazendo isso lá no colegiado de matemática para criar o curso de matemática e fica sobrecarregado para um servidor só. Então, o nosso professor lá, o que mais dedicou nesse empenho, né, ele não recebe nenhuma gratificação, nada mais para isso, né? Então, aí a ideia é essa, a gente dialogar que curso a gente tem que criar, qual o plano de ação que a gente pode fazer para essa demanda de novos cursos. Sobretudo o que está em alta, os cursos profissionalizantes técnico superior. A gente também quer que inclua essa discussão, né? Até que ponto é bom um curso técnico, qual o curso técnico é bom para a região. E considerando a Base Nacional Comum Curricular, que tem como princípio aí estabelece conhecimentos, competências, habilidades do que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo de sua escolaridade básica, orientada pelos princípios éticos, políticos, estéticos traçados pelas diretrizes curriculares nacionais da educação básica, onde pensa numa formação, uma educação brasileira para a formação humana integral e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, se a própria base traz esse contexto, a gente não vê outra maneira a não ser o diálogo com os coordenadores de curso, a coordenação, sobretudo a coordenação acadêmica, que é a que deveria fazer a gestão de todos os coordenadores para a criação desse plano de reformulação dos projetos pedagógicos políticos dos cursos do IAA. Então isso é imprescindível que a gente faça de imediato, vai ser o primeiro diálogo da coordenação acadêmica. Então essas são as principais, né? As três principais. Depois a gente tem os programas de assistência estudantil, que tem que verificar se o estudante pode ter mais de uma bolsa, se o estudante, por exemplo, por que ele tem necessidade e ele não consegue entrar nesse edital. Será que ele não necessita de um auxílio para aprender a preencher esse edital? A gente ouviu essa demanda também ao passar pelas salas. Tem aluno que tenta desde quando chegou aqui, mas não consegue, sempre porque ele mesmo fala, eu sempre erro no edital. Então tem que ver até que ponto isso é um erro, né? Porque ao meu ver, errar é humano. Se ele errar, ele tem que ser punido e não receber essa bolsa. Então isso não é uma assistência ao meu ver, né? Mas a gente precisa dialogar. Eu posso mudar a minha opinião até que eu perceba que realmente vai ser atendido esses alunos que precisam e devem ter uma orientação. Também ampliar, né, Só lembrar daquela proposta. Pode complementar. Então, aquela proposta, né, que também foi recebida nas nossas visitas em sala de aula. Qual delas? Do edital ser um processo contínuo, né? Ah, sim. Aí, você lembra? Aí veio essa reclamação também que pode acontecer, né, do aluno passar de um semestre para o outro, ele conseguir algum emprego, alguma coisa, modificar a situação dele, ele não precisar assistência. Isso seria o ideal, mas o que acontece na prática é que ele vai precisar desse auxílio, né? Talvez até o decorrer até o final do curso. Aí a gente tenta desburocratizar, vai vir com um diálogo para tentar ver como a gente pode desburocratizar e o processo ser um fluxo contínuo. Se ele chegou aqui de transferência, ele já consegue pleitear essa bolsa assistência. Uhum. E também propor um amplo debate, né, para tentar que execute os programas de ensino articulado na tríade indissociável, que é ensino, pesquisa e extensão. Então a gente quer ver como que a gente pode fazer parcerias para
mesmo num projeto de extensão, alguém que tem mais habilidade na pesquisa possa contribuir com a extensão, mesmo que ele não trabalhe com a extensão. E isso também serve para o ensino, né? Que a gente vê isso como indissociável, essas três práticas. E por último, eu vou colocar aqui uma, mas não está limitado, né, às ações da coordenação acadêmica. A gente sabe que o lazer ele é um fator que vai nos ajudar na promoção da qualidade da vida, tanto em aspecto físico quanto mental e no bom convívio social. Aqui a gente tem algum lazer, né? Eu até parabenizo a gestão que conseguiu colocar, inclusive, o restaurante universitário, que além do lazer, ele vai ter ali também as mesas de ping-pong, pode jogar. A gente vê que modifica, né, o ambiente ali, o aluno tem essa necessidade também. A gente sente essa falta do espaço, pode ser uma observação minha, mas precisa ouvir também a comunidade acadêmica, né? Mas o espaço de lazer que seja único para o estudante. Até mesmo a gente sabe que várias mobilizações no Brasil saem dos estudantes. E se eles não tiverem um espaço, ao meu ver, que eles possam conversar, se sentir à vontade, até mesmo criar mobilizações e, quem sabe, militâncias para tentar propor também mudanças aqui para a cidade. Quem sabe, né? Não venha sair até um novo representante ali entre os estudantes. Então, eu acredito que seria bom, né? Agora tem que ouvir os estudantes para saber se esse espaço físico é adequado. E espaço a gente tem, porque tem a fazenda experimental, de novo aquele espaço que está cedido, né? Agora eu passo para o próximo item, né? Relações interinstitucionais, para você complementar. O item 4, né? O quarto eixo da nossa administração é um conjunto de ações. 10 minutos. Estamos com tempo aí limitado. Então, atividades e ações da gestão interpessoal e recursos humanos. Então, como a gente já falou, os recursos humanos precisam estar muito bem articulados, né, nessa organicidade. Então, a primeira atividade específica dentro desse eixo é reconhecer as habilidades e competências dos servidores por meio do quê? Do diálogo e análise de observações. A gente precisa identificar quais são as expertises que temos aqui, né? Saber se elas estão no lugar certo, fazendo a atividade que melhor realiza o ser humano. Porque o trabalho dignifica a pessoa. Então, se ela está fazendo aquilo que gosta, que tem vocação, melhor ainda. Então, a ideia é essa, identificar isso. Então, o segundo, realizar eventos de socialização entre os membros da comunidade acadêmica. E não é só separar, nada de estar separando, né, professores, de técnicos. A gente forma uma comunidade única. Então, os eventos culturais precisam ser mais socializados. Terceiro, promover e incentivar a realização de cursos sobre relações interpessoais para servidores. E quem sabe até entre os estudantes, né? Porque é isso que está faltando. Eu vejo que uma das coisas que aconteceu muito com relação a recursos humanos, relações interpessoais, né? A gente viu isso em sala de aula, conflitos entre professor e estudante que tem gerado problemas de saúde mental. E isso passa também pelo quê? Por uma capacitação de relações interpessoais, que de repente, né, é um conflito ali que pode ser muito bem resolvido a partir de conhecimentos básicos. Entre os próprios tais, né, muitas vezes, o técnico que trabalha aqui no prédio da Circular, às vezes, né, o outro trabalha na 29 e não tem essa interação. Então a gente precisa, né, desses momentos para estar chegando novos colegas, novos técnicos. Então a gente precisa de um momento desse, que é para uma confraternização, um evento esportivo, cultural. Isso aí vai integrar a comunidade cada vez mais. E aí também vamos buscar mecanismo para a efetivação do direito ao incentivo de fronteira dos servidores, né? Então, é uma valorização. Explica o que é esse incentivo, o que é mesmo esse incentivo? Sim, bem lembrado, professor Renê. Então, nós estamos lotados, né? Na sede. Nós estamos, aqui o Campo de Humaitá é o nosso local de atuação, mas nós não temos CNPJ, né? Então, nós respondemos ao CNPJ de Manaus, por isso estamos lotados em Manaus e fomos deslocados para cá. E a gente, se fosse cumprir a lei, nós deveríamos receber o quê? Gratificação por localidade, porque nós viemos deslocados da sede, né?
Principalmente Então, que aqui é considerado área de fronteira. uma área de né? fronteira. De Então, acordo com essa lei, né, que existe. a lei 11.112, né, de 1990. Isso. Artigo 71, que é o adicional de atividade penosa será devido aos servidores em exercício em zonas de fronteira ou localidades cujas condições de vida o justifiquem, nos termos, condições e limites fixados em regulamento. Então aqui tem o Exército que, se eu não me engano, recebe. Recebe, o Ministério do Trabalho recebe, então são duas coisas aí que se convergem. Servidores da UEA, que como o quadro também é de Manaus, quando eles vêm para qualquer interior desses, eles recebem o auxílio localidade. Tem Aí a gente aqui não está querendo cobrar isso, a gente quer dialogar, já que existe esse direito e ele é um bem comum e a gente tem esse princípio, então esse entrou na nossa pauta, porque já é uma... Vou até citar aqui o nome da professora Sueli, que eu já vejo ela sempre falar desse adicional e eu não vejo ninguém dialogar, ela fala lá num condia e fica por isso. Então aqui a gente quer vir para isso, para colocar as ideias e também ver o que é viável. Será que é interessante trazer o CNPJ para cá? Aí a gente consegue administrar aqui a universidade, consegue comprar qualquer aparelho que precisa, sem ter que pedir acesso a Manaus, mandar um documento para lá. A gente ia ter uma melhor autonomia, não é verdade, Adailton? Você que trabalha diretamente com essa parte, como funcionaria? A gente faria uma reunião aqui, o concurso seria aqui, as coisas tudo seriam desburocratizadas, porque não teria que ir até a sede, a gente poderia resolver aqui. Sim, a partir do momento que for criada uma unidade gestora, o orçamento passa a ser próprio da unidade, né? Então toda despesa terá um ordenador de despesa, todas as despesas seriam decididas aqui, pagas aqui, porque hoje é tudo mandado em Manaus, né? O orçamento é destinado, mas é tudo feito lá, então seria tudo feito por aqui, né? E nós teríamos autonomia financeira, né? A diferença é essa. Isso. E, por fim, nós temos o quê? Uma proposta de manter a semana pedagógica, né? O que é bom, a gente tem que cultivar e manter. E achamos que a Semana Pedagógica foi uma iniciativa muito boa e que precisa ser aprimorada, né, para a efetivação de tornar isso como um programa. De formação continuada para todos os docentes. Exatamente. Sempre, porque ninguém aqui é pronto e acabado, a gente precisa qualificação. Precisa. E aí vai unir com essas habilidades, de acordo com a pessoa manifesta, de acordo com a gente observar, a gente vai tentar montar um planejamento que a pessoa também participe no que vai vir para a formação, não vir só de cima para baixo, sempre pelo diálogo para construir essas decisões consensuadas. Isso mesmo. Então, também temos que buscar recursos, né? Porque a gente sabe que ninguém consegue fazer as coisas sem recursos. Então, nós vamos buscar recursos para a instalação de um centro de atendimento em saúde para a comunidade acadêmica. Porque, como você mesmo falou, é um dos problemas que tem aqui. Muito número de gente com problema de sanidade mental. Muita gente... saúde mental não precisa de um consultório, poderia ser por telemedicina, né? Exato, porque aqui a gente não tem um curso de medicina. Para falar em montar já de imediato, também a gente tem que ter os pés no chão, né? Para montar um hospital universitário. Mas por que não fazer parcerias com outras universidades? A gente já tem um em Manaus, né? Será que não dá para trazer algo aqui? A telemedicina funcionar? Porque, de repente, pode salvar vidas, né? A pessoa está ali num momento difícil, ela liga, se tiver esse atendimento. O Heron mesmo já trabalhou no Centro de Valorização da Vida e você tem uma experiência, como eram esses atendimentos, né? Como é a importância disso. Então, para quem não precisa, parece que não faz sentido, né, uma proposta dessa, mas ela faz toda a diferença no ambiente de trabalho. Exato. E para encerrar esse eixo de administração, nós temos a proposta de criação de um programa de capacitação dos servidores, né, conciliando habilidades e competências às necessidades do IAL. Então, integrar, como a gente falou, a organicidade. Para isso, a gente precisa ter recursos humanos muito bem afinados. E a criação desse programa visa isso. Agora vamos ao penúltimo item, que é a gestão de relações interinstitucionais. Basicamente é o quê? Promover e desenvolver ações visando estreitar os laços das relações entre o IA e a comunidade externa. Uma proposta bem interessante que a gente tem é, por exemplo, compartilharmos da concepção de que a universidade deve estar integrada ao contexto de sua região de jurisdição. Então ela deve atuar
em questões locais. Então, a gente já vem fazendo isso, né, através das extensões, mas isso precisa ser sistêmico, né? E aí, dentro daquela pergunta que o pessoal faz, né, a que veio o FAM? E nós vamos mostrar isso dando visibilidade para essas ações de extensão. Então, sim, uma coisa bem interessante, né, Renê? Então, para ter essa valorização, exatamente, a valorização. Nesse sentido, pensou, né? Propomos valorizar as relações sociais e econômicas que a universidade faz. Então, aqui, olha, a gente precisa dar oportunidade aos fornecedores locais. Isso cria vínculo com a universidade, né? E, além disso, reconhecer o valor deles, né? Então, quem sabe, a nossa proposta é o quê? Criar um prêmio institucionalizado, né, de reconhecimento denominado entidade ou cidadão amigo do IAA. Então, poxa, final do ano, né, a gente, olha, esse aqui ganhou o prêmio amigo do IAA porque prestou um ótimo serviço, contribuiu no desenvolvimento. Então, é assim que a gente valoriza as relações interinstitucionais. Por fim aqui, né, a gente está com um pouco de tempo, né, mas vamos lá. Não temos patrocinadores, mas também temos tempos para cumprir. Então, articular a integração dos cursos, né, com as entidades locais e regionais que lidam com os mesmos temas do curso. Então, é importante, o curso de engenharia ambiental está articulado, por exemplo, com a COASB, né, que saneamento, estabelecer parcerias. Né? Também, realizar o processo de escolha do representante da comunidade local. Então, até hoje, viu, Renê? Nesses 15 anos, está lá, no regimento daqui do Instituto, né? Sim. Tem que ter um representante da comunidade local. E não teve vontade política para a gente ter esse representante local. Quem sabe assim se torne a coisa mais transparente. Quarto ponto, articulação política com o objetivo de buscar soluções. Aquilo que o Renê falou. Para grandes problemas aqui, né? Exatamente. Por exemplo, o aeroporto, o hospital, né? universitário, transporte urbano, porque a gente tem a fazenda experimental, mas quantos quilômetros ela está daqui? Se não houver articulação... O próprio SET. Exato. O SET, eles fazem estágio lá. Os alunos têm que andar numa rodovia a pé. Será que, né? Conjunto Rio Madeira, né? Até que ponto a gente não consegue desenvolver aqui parcerias e conseguir um transporte para a universidade? Manaus tem. Eles não estão preocupados se a gente tem ou não. Isso. Por isso também é uma das ações que a gente tem que pensar aqui no IAA, né? Mais uma para ter o CNPJ. A partir do momento em que a gente for reconhecido como uma instituição atuante, a gente vai ganhar o quê? Um certo prestígio político, né? E vamos ter, digamos assim, potencial para dialogar com o poder público e atender as nossas demandas, né? Porque é uma demanda também local, né? O aeroporto ele vai suprir uma demanda local. Se a gente precisar ir daqui a Porto Velho, quem mora aqui sabe, às vezes você precisa ir num hospital ou até Manaus, não é assim imediato. Um helicóptero vai, mas a gente não tem aqui, né? Exato. Mas se tiver o aeroporto funcionando, a parceria que eu sei que existe em Rondônia, alguém passa mal lá em Ji-Paraná, eu conheço um dos bombeiros que faz isso, ele é piloto, ele vai lá e busca cidadão desde que se tenha o pedido. Será que o estado do Amazonas tem isso? Será que se alguém passar mal aqui, a gente tem esse recurso? Por que a gente não pode tentar dialogar para ver essa possibilidade? Então isso também é uma capacidade que a gente tem, porque se precisar escrever em algum edital, todos aqui são qualificados, a gente tem, todos os professores aqui do Instituto têm qualificação, têm competência para isso. Então eu acredito que é um caminho, é fácil, não vai ser, mas a gente tem que iniciar de algum lugar. Exato. Então, para dar o último ponto, né, vou passar a palavra aí para o Adailton, acompanhei, que é a gestão de tecnologia de informação e comunicação. Tem a ver com infraestrutura. Então, esse ponto, né, um dos pontos seria a criação de uma intranet, né, ou seja, uma rede interna no IAA, possibilitando a comunicação entre os usuários e os computadores, rede de computadores vinculados à rede física do IAA, ou seja, uma rede interna. Para quê? Para que isso aí seja, né, como nós falamos lá, a questão patrimonial seja disponibilizada para toda a comunidade, para que haja essa interação e visando também a transparência. Né? Então tudo isso seria importante. E fica mais rápido também, né? Exatamente, a comunicação mais rápida, né? A questão de um pedido, né? de uma informação, né? Seria muito mais rápida.
Usar o site do IAA, né, para ampliar a divulgação dos serviços gerados. De que forma? Né? Dialogar com a comunidade acadêmica sobre quais dados e serviços prestados devemos disponibilizar no site, né? Visando a transparência, a agilidade, a articulação social, política e econômica para o desenvolvimento não só do nosso instituto, mas de toda a região, da nossa cidade, de toda a região aqui do sul do Amazonas. E propor também a criação de um sistema para a coleta de dados sobre as atividades acadêmicas executadas pelos servidores, automatizando a elaboração dos relatórios individuais de trabalho, no caso o RIT, né? Seria um diálogo sobre a disponibilidade desse plano de ação para a automatização do registro das atividades acadêmicas institucionais, visando a celeridade nos processos de progressão dos servidores do IAA. No caso, principalmente dos docentes, né? Os professores aqui podem até complementar. Porque quem sabe, quem faz, sabe que é uma burocracia, né? Além disso, a gente... Trabalhosa, demanda tempo, você poderia estar preparando uma aula, uma pesquisa. E além disso, vai valorizar e mostrar a importância do trabalho do técnico, porque praticamente ele que vai chegar com o material e falar, tá pronto aqui o seu HIT, você já pode fazer o seu pedido de progressão. Aí o professor, cabe a ele organizar a documentação e enviar. Então, vai ser uma coisa que é avanço para todos os professores, né? Uma coisa que não vai descentralizar o trabalho do professor e vai valorizar o trabalho do técnico. Exatamente. E com a melhoria também de equipamentos, né? Com a aquisição de novos equipamentos. Porque muitas vezes a gente tem a ideia de melhorar a rede, mas os equipamentos que estão aqui são os equipamentos mais antigos, né? Então precisa tem 5G também e o equipamento não pega 5G. Disponibilidade orçamentária, né? E que isso com o CNPJ já fique a cada 2 anos precisa fazer uma... Não é, atualização. A gente precisa fazer uma atualização do sistema, né? Exatamente. A informática, ela não para no tempo. Ela precisa de equipamentos. A gente teve a rede 5G, bom, isso é coisa que já fica mais para alguém da informática, né? Mas a gente teve a rede 5G, se você não tem um aparelho, acho que essa é bem básica, né? Se a gente não tem um aparelho 5G, o seu não adianta ter a rede disponibilizada na região se o seu aparelho não lê. Então aqui tem muito essa questão, né? Às vezes a gente está aqui com uma internet hoje mesmo, eu não reclamo, porque quando eu cheguei aqui era 150 kbytes, eu pagava R$150, não tinha, né? Na universidade eu pagava para eu poder usar aqui. Agora já tem uma internet rápida, então a gente acabou que acomodando com isso, pode assistir vídeos, né? Mas no entanto precisa evoluir para ficar a internet equiparável do resto do país, né? Que tem internet com certeza, que fica constante, dá para fazer uma videoconferência, dá para fazer uma live, dá para divulgar não só aqui na região, mas todo o país e o mundo, né? Que a gente existe aqui em Humaitá e vamos existir efetivamente quando a gente conseguir o CNPJ. Muito bem, professor. E é isso, eu estou aqui, eu acredito no trabalho do Heron, que me convidou para participar. E eu aceitei essa missão juntamente com a Dailton também. Estamos aí. A Chapa 77 é aberta ao diálogo. Se quiserem conhecer nossas propostas ou que explanem melhor essas ideias, pode enviar comentários aí no anexo desse vídeo diretamente para nós, que estamos aí abertos ao diálogo. Então, pessoal, agradeço antes de tudo a paciência aí de vocês que dedicaram tempo para ouvir nossas propostas. Acreditamos, né, que as escolhas devem ser baseadas numa análise crítica. Então, o que a gente fez foi trazer aqui para vocês a oportunidade para conhecer nossas propostas. E o que a gente pede agora? A oportunidade de executarmos essa proposta. Exatamente. Então, nós já temos aí algumas pessoas que tiveram oportunidade. O Adailton já passou, né? E só que o que? 12 anos atrás, né? Isso. 10 anos. Então, ganhando essa experiência, eu nunca tive essa oportunidade e gostaria que me fosse dado. Renê foi convidado e aceitou esse desafio, né? Eu acredito que Adailton, eu e Renê somos os melhores, porque não comparamos, né, melhor ou pior, mas nós somos as pessoas certas no momento certo, né, Renê? Então, podemos encerrar? E todos juntos Vamos lá.
a vitória. 77. 77. Obrigado, pessoal. Valeu, Vinícius. Parabéns. Valeu, todos nós. Vamos ganhar essa eleição. Mesmo com esse negócio esvaziado.